Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem bombado nas redes sociais, na internet e pelo mundo. Vamos falar sobre lesões no futebol provenientes de grama sintética e grama artificial. Descubra se realmente o problema é o campo. Você sabia que o tipo de grama, o tipo de piso, o tipo de superfície pode interferir diretamente em lesões? É sobre isso que nós vamos tratar e esse vídeo tem essa utilidade. Vamos explorar um estudo robusto, uma meta-análise que saiu em 2023 que compara gramados artificiais em relação a gramados naturais e vai mostrar se há ou não a incidência, isso é, se há ou não o número de casos aumentados em relação a lesões provenientes do tipo de piso. Apoiado nisso, eu preciso antes tirar essa farda, tirar esse uniforme, porque eu quero totalmente ser imparcial naquilo que eu vou apresentar para vocês. Eu quero imparcialidade, quero evitar qualquer viés. Apesar de torcer para o Palmeiras, eu obrigatoriamente tenho a função aqui de um pesquisador, de um professor, com a finalidade de mostrar a todos o que eu encontrei na literatura. Por isso, eu vou pedir licença para vocês e vou tirar esse manto sagrado. O que eu quero comparar com vocês primeiro é qual é o padrão ouro de comparação. Isso é, qual é o critério máximo para poder julgar a qualidade de um gramado? Pensando no futebol do mundo, do Brasil, o padrão máximo de aferição é a FIFA, né? A Federação Internacional de Futebol, ela criou programas de aferição da qualidade de gramados. E eu quero apresentar para vocês já podem ver aí na imagem, o programa de qualidade da FIFA para gramados de futebol. Quem tiver interesse, embaixo está o endereço onde você pode encontrar. E esse é um programa que avalia, através de criar manuais, né? Tem manuais específicos para as características que um gramado tem que possuir. Esse que eu mostro para vocês é para gramados sintéticos. E quando eu explorei esse site, eu comecei a ver os critérios e o rigor muito grande que a FIFA impõe para que um gramado artificial seja considerado homologado. Prova disso, porque se nós pararmos para ler um pouco, a história mostra que em 1960 nós tínhamos os primeiros gramados de primeira geração, aonde realmente parecia um tapete. Né? Podemos lembrar de jogos memoráveis naquele time criado nos Estados Unidos, do Cosmos, onde Pelé e outros jogadores famosos da época desfilaram. Aquele campo de base sintética era um campo que era abrasivo, o contato com a pele provocava lesões por atrito, né? O piso era um piso muito mais duro, mas essas tecnologias foram evoluindo. E hoje no nosso país nós temos gramados que são artificiais ou semi-artificiais misturado com gramas naturais que são de terceira a quarta geração. E o que mudou quando a gente olha a literatura? O que mudou é que esses campos se utilizam de pequenos sedimentos de borracha, pequenos sedimentos de cortiça, né? Alguns usam raspa de coco para criar um piso mais absortivo, que possa disseminar menos carga nas estruturas corporais, nas estruturas articulares e musculares, evitando assim lesões por estresse, por repetição. Como eu falei para vocês, a FIFA coloca rigores muito grandes. A imagem já vos mostra, assim, de forma bastante rápida, que existe um glossário com detalhes técnicos muito grandes. Tempo de kick de bola, tempo que a bola desliza no gramado, em função da inércia do deslocamento, características de mudança de rotação ou de sentido de atletas. Então, o critério é muito grande. E a partir do momento que a FIFA emite um certificado, ela coloca o nome dela chancelado naquele gramado, dizendo que ele é apto para o jogo e que ele é útil e comparável
com a grama natural. Da mesma forma, a FIFA, ao certificar um campo sintético, também certifica campos de grama natural. E eu quero levá-los agora a essa polêmica. A polêmica que explodiu nos últimos dias, onde um grupo de jogadores famosos vem se unindo, vem criando força numa fala muito movida pela percepção da prática do esporte, e isso tem que ser levado em conta, assim como capacidades psicológicas de entender que o jogo existe alguns entraves e algumas dificuldades perceptíveis. Mas a pergunta que vem é a seguinte: será que efetivamente um gramado sintético, quando na prática do futebol, vai criar mais lesões, vai gerar mais danos do que um gramado natural? Antes de nós respondermos essa pergunta, eu gostaria que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal, que você comentasse aquilo que nós vamos falar aqui, porque é muito importante para que essa mensagem seja disseminada, para que esse artigo seja mostrado para as pessoas, a fim de que, de forma isenta, sem nenhum viés, as decisões sejam tomadas pautadas na ciência. Dessa forma, as tomadas de decisão ficam muito mais seguras, não são tendenciosas. Não é porque A ou B tem gramados com características diferentes, ou A ou B tem algum interesse econômico por trás disso, que vão ser tomadas atitudes. Elas precisam ser tomadas baseadas em padrões científicos, baseadas em critérios pré-estabelecidos. O primeiro deles eu levantei para vocês. A FIFA, que qualifica, que dá o certificado, que chancela a qualidade de um gramado, quer seja natural, quer seja de ordem sintética, tem chancelado esses gramados no mundo afora. Apoiado nisso, eu quero levar vocês a uma reflexão. A ideia hoje é contribuir para essa discussão. E eu quero levar vocês para um artigo. Vejam aqui o artigo que eu vou falar. Esse artigo, que foi publicado em 2023 na revista The Lancet, e eu quero fazer uma ressalva aqui, fazer uma observação. A The Lancet é uma das revistas mais importantes na área da ciência, principalmente na área da ciência médica, no mundo. Então não estamos falando de uma revista aleatória, com nenhuma qualificação, nenhum qualis muito baixo. Muito pelo contrário, ela é excelência naquilo que retrata. E essa pesquisa, intitulada A Incidência de Lesões Sofridas no Futebol e em Grama Artificial em comparação com a grama e outras superfícies de jogo, foi uma revisão sistemática, foi uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É um estudo que reúne ou tenta esgotar o assunto no que tem no mundo publicado sobre aquele tema e procura, através de ferramentas, ir enxugando, tirando artigos que não têm relevância, pareando esses artigos para o mesmo assunto, para que seja, através de análises estatísticas, verificado a qualidade e, ao mesmo tempo, o ponto final dessa discussão. Então, esse artigo tem como resumo o seguinte: foram feitas revisões anteriores que não conduziram a uma síntese estatística da incidência das lesões em gramados de futebol, em gramados artificiais. Para isso, esse trabalho vai analisar e comparar a incidência de lesões sofridas jogando futebol em grama artificial em comparação com grama e outras superfícies de jogo. O mesmo artigo teve como metodologia uma revisão sistemática, uma meta-análise, onde reuniu uma quantidade significativa de estudos através de pesquisas observacionais, prospectivas e retrospectivas, e analisaram lesões de jogadores de futebol em grama artificial com grupo controle que jogava em grama natural ou em outra superfície. Esse estudo, ele levou em conta 1.447 estudos, avaliaram 67 relatórios. Isso tudo foi lido, isso tudo foi ajustado e nesse processo de refino sobraram 22 estudos que caminhavam para o mesmo lugar para encontrar tal resultado. Então houve um pareamento desses estudos, nessa quantidade gigantesca, e as informações eram a preocupação com o viés, com a tendência, né? Então resolveram falar de futebol, soccer,
no mundo, o nosso futebol brasileiro. E através disso, fizeram inúmeros estudos estatísticos nos dados e verificaram algumas coisas para evitar esse viés. Em 11 estudos, e no caso de mulheres, em 5 estudos, verificaram que o gramado de base sintética teve menor incidência de lesões nessas gramas artificiais. Profissionais jogadores de futebol tiveram menor incidência de lesões em grama artificial, enquanto não houve nenhuma incidência de lesões em jogadores amadores. A incidência de lesões na pelve, na coxa e joelho foi mais baixa em grama artificial. Esse estudo, como eu comentei, ele encontrou as seguintes conclusões, né? A incidência global de lesões no futebol é menor em grama artificial do que em grama natural. Eu vou repetir, porque isso vai na contramão do que a mídia tem gritado. A incidência global de lesões no futebol é menor em grama artificial do que em grama natural. Com base nesses achados, o risco de lesões não pode ser usado como argumento contra a grama artificial quando se considerar o jogo ideal em superfície para o futebol. Em outras palavras, o que esse documento, publicado em 2023, está dizendo é que o gramado artificial é apto para a prática esportiva e não tem nenhum dado estatístico que justifique a não utilização. Nós sabemos que hoje as arenas são multiusos. Os campos são usados para show, programações e também para o futebol. Sabemos que a conservação é muito mais fácil num gramado sintético em comparação a uma grama natural. E desta forma, parece ser uma boa estratégia desenvolver projetos de aprimoramento para a grama sintética, partindo do princípio que o órgão máximo do futebol afere certificando a qualidade e que não existe estudo robusto que diga que o gramado artificial não é um local, um piso ideal para a prática do futebol. Apoiado nisso, a gente observa um contexto final deixado nesse artigo que diz o seguinte: a incidência global foi de 14% menor na relva, no gramado artificial, do que no gramado natural. Homens e mulheres tiveram menor incidência de lesão em grama artificial. Não foi encontrado nesse estudo nenhuma evidência de qualquer análise de subgrupos e categorias de lesões que pudessem mostrar o aumento da incidência de lesões em grama artificial. Além disso, lesões na parte inferior do corpo, pelve, coxa e joelho, tiveram menor incidências quando comparado grama artificial com a grama natural. Concluindo, com base nesses resultados, a grama artificial ela parece ser uma superfície segura para o futebol, uma vez que a incidência geral de lesões é baixa. Mais estudos, é claro, como tudo na área da ciência, são necessários, mais estudos robustos precisam estar contribuindo para essa fala. Mas a discussão do momento, ela vai um pouco mais além disso. Nós observamos profissionais se manifestando, profissionais que participam do evento, técnicos, jogadores, preparadores físicos, coordenadores da área de futebol, cada um ator em uma área específica, e eu, enquanto professor da área da saúde, também tenho uma opinião específica sobre isso. Será que o olhar nosso está no lugar certo? Será que nós devemos olhar só para o campo sintético? Ou devemos olhar para que os nossos campos de futebol aqui no Brasil, e aí eu vou de sul ao norte, de leste a oeste, onde temos uma condição climática bastante diversa, será que os nossos campos de futebol estão preparados no rigor FIFA para o esporte ser participado ou acontecer? Será que os gramados que a gente olha com a grama mais fofa, com uma grama onde a bola não corre, será que ela está correndo no padrão FIFA? Será que os buracos que são preenchidos com areia, ou as gramas que são enxertadas com placas antes do jogo, ou ainda mais, a pintura
desses gramados só para disfarçar, para que a grande mídia não visualize? Será que isso não é mais lesivo do que ficar batendo na tecla de um campo artificial homologado pela entidade máxima do futebol? Eu gostaria que você deixasse a sua opinião. Eu gostaria que essa discussão, que eu não estou aqui para levantar uma bandeira para A ou B, eu estou aqui pensando na saúde, né? Não apenas na saúde do esporte no Brasil, mas acima de tudo do praticante amador que joga em campo society. Muito obrigado pela sua atenção e a reflexão vai ficar no ar. Se você quiser comentar esse vídeo, terei o prazer em dialogar com você. Muito obrigado, fica com Deus e espero o próximo.